16 a 18, 3 contrastes para explicar por que é que ele, ou dando a razão pela qual ele continuava. O primeiro contraste é entre o homem interior e o homem exterior. Verso 16. Por isso não desanimamos. Por isso é o que esse por isso aqui? Porque eu creio na ressurreição. É o que está antes, né? Então, por isso eu não desanimo. Você vê que se tinha alguém que tinha razões para viver desanimado, abatido, deprimido, ansioso, preocupado, era o apóstolo Paulo. Mas ele diz: eu não desanimo, por conta da esperança da ressurreição. E por causa da seguinte convicção. Pelo contrário, estou no verso 16. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Você tem essa convicção? Embora o homem exterior se corrompa. O que é o homem exterior? É aquilo que nós somos com relação a esse mundo. O nosso corpo está se corrompendo, ele está adoecendo, ele está envelhecendo, ele vai se desgastando e nós caminhamos para a doença, para a velhice e finalmente para a morte. Esse é um processo inevitável e inexorável. Mas ao mesmo tempo em que o nosso homem exterior ele vai se corrompendo, a nova natureza, o novo homem que há em nós, na linguagem de Paulo aqui, se renova de dia em dia. Então, quanto mais eu sofro, mais sábio eu me torno. Quanto mais dores e sofrimentos eu passo aqui, mais esperança eu terei. Quanto mais doenças e privações eu enfrento aqui nesse mundo, mais desejos de Deus e da glória eu vou ter no meu coração. Então, percebe isso? Enquanto o nosso homem exterior se corrompe, o interior se renova dia a dia. Se você olhar para as suas tribulações dessa perspectiva, você vai dizer como Paulo: é por isso que eu não desanimo. Alguém vai chegar para você e dizer: rapaz, tu diz que é crente, tu diz que serve a Deus, que tu és um discípulo de Jesus Cristo, mas eu só vejo tu doente, passando necessidade, sofrendo, provações e tudo mais. E você vai responder: isso faz parte do processo em que o meu homem exterior se corrompe, à medida que interiormente eu sou renovado e eu vou me tornando mais e mais semelhante com Cristo. O segundo contraste é entre leve e pesado, no verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Perceberam aqui o contraste? Ele se refere à tribulação aqui nesse mundo como sendo leve e momentânea. E olha, quem está falando isso é o homem que era apedrejado, preso, chicoteado, passava fome, passava frio, era rejeitado pelo seu povo. Ele diz: comparando com o que me espera, isso é leve e momentâneo. Leve, quer dizer, eu posso suportar, eu posso carregar porque é leve, e eu sei que não vai durar para sempre. É momentâneo, tem a ver com um momento que nós estamos vivendo aqui. Com o que ele está comparando para que ele possa dizer isso? De que a tribulação é leve e momentâneo. É o resto do verso 17, que essa tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. A glória que está reservada para nós, aquilo que Deus preparou para nós no novo céu e na nova terra, na presença de Cristo, juntamente com todo o seu povo, é tão glorioso, é tão pesado em glória, é uma glória tão densa, tão pesada, que os sofrimentos desse mundo são leves e momentâneos. Sabe por que os sofrimentos desse mundo nos parecem às vezes insuportáveis? É que a gente não está olhando para eles da perspectiva correta. Porque se você olhar para eles da perspectiva do céu, você vai ver que eles são leves e momentâneos comparados com a glória que nos está reservada. E é por isso que Paulo não desanima, porque ele vivia com um olho na eternidade. Ele vivia com um olho e com o foco na expectativa futura. Terceira comparação do verso 18, visível e invisível. Não atentando nós nas coisas que se veem,
mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Essas coisas que a gente vê, que a gente toca, que a gente experimenta, elas têm a ver com esse mundo, têm a ver com essa realidade. E elas são, portanto, temporais, são temporais. Mas as coisas que não se veem, elas são eternas. Então, eu estou vendo o meu corpo sendo destruído, abatido pela doença, pela velhice, pelas privações, pelas dificuldades. E isso eu vejo, isso eu sinto, eu percebo, eu vejo na minha carne isso acontecendo. Mas eu tenho que me lembrar que estas coisas pertencem ao mundo material e que Deus tem um outro mundo eterno de coisas que no momento são invisíveis para nós. Eu não vejo Jesus, eu não vejo os anjos, eu não vejo Deus, eu não vejo a vida eterna, eu não vejo o novo céu e a nova terra. Mas são estas realidades que haverão de permanecer para todo sempre. Se você anda pelo que você vê, você vai sofrer muito. Você tem que andar por aquilo que você não vê. Essa é a natureza da fé. Andar por fé significa andar vendo o invisível, guiando sua vida por aquilo que não está ao alcance dos seus sentidos aqui. Uma vez que você faz isso, você, como Paulo, você não vai desanimar. São 3 comparações. No verso 16, o homem exterior e o interior. O verso 17, leve e pesado, em termos de sofrimento. E no verso 18, invisível e visível.